Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com a Revista Justiça, começando agora a terceira hora. Hoje é sexta-feira, 4 de agosto de 2023. E as boas-vindas a você também que passa a nos acompanhar com imagens pelo YouTube da Rádio Justiça. Entre lá e você vai poder acompanhar essa entrevista, esse debate, essa mesa redonda ao vivo. 10 horas, 3 minutos. Revista Justiça. Debate. Todos os dias estamos acompanhando novidades sobre o uso da inteligência artificial. São robôs que conversam, que interagem com os humanos, os assistentes virtuais dentro da sua casa, outras formas também de inteligência artificial, o famoso chat GPT, os seus derivados, as suas outras opções que surgem em cima dessa inteligência artificial, mas muitos perguntam, onde vamos parar? Quais serão os efeitos atuais e também os efeitos futuros do uso dessa tecnologia? Por isso estamos recebendo aqui em nossos estúdios o advogado, especialista em direito digital, Dr. Mário Paiva. Obrigado por estar conosco. Bom dia. É sempre um bom dia, sempre uma alegria poder retornar aqui, Sérgio, ainda mais na presença de autoridades como o Dr. Norberto, Dr. Ulisses, para a gente debater um tema tão afeto e tão importante. E também um bom dia a todos os ouvintes da Revista Justiça. Também está conosco o advogado, professor, especialista em Direito da Tecnologia da Informação, Segurança da Informação e Privacidade, Dr. Ulisses Machado. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Também está conosco o filósofo e professor Norberto Mazai. Seja bem-vindo, professor. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos colegas que hoje estão aqui e aos nossos ouvintes para discutirmos essa temática de extremada relevância, não só agora, como para o futuro. Exatamente, eu começo até com o senhor, professor Norberto Mazai. Inteligência artificial, por onde podemos começar a explorar esse campo tão vasto que se tornou a IA? Inteligência artificial, com certeza, é um campo muito vasto. E aqui nos bastidores, antes do programa, conversávamos, É inadmissível não pensarmos na possibilidade da inteligência artificial. É algo que faz parte hoje do nosso mundo odierno e que com certeza inquebrantável vai continuar fazendo parte. Agora ela traz benefícios, muitos, mas também traz malefícios. E um dos malefícios, ao meu entendimento, pode ser até tupiniquim, mas é pensarmos e repensarmos a nossa inteligência. Até que ponto o nosso esclarecimento ainda terá valor frente a uma inteligência artificial? E mais, uma questão ética. Quem vai programar essa inteligência artificial? E de que forma? Essa pergunta já vem se arrastando há muito tempo, doutor Mário Paiva? E já no passado falávamos sobre essa criação da inteligência artificial e a ocupação dela de postos humanos, Eu posso falar sinceramente que hoje, após 25 anos, desde que nós começamos a estudar essa matéria, desde o fax, nunca houve uma situação tão desafiadora e tão, por que não, assustadora. Nós estamos aí diante de uma espécie de substituição do homem pela máquina. Tipo aqueles filmes da nossa geração, Blade Runner e o Schwarzenegger lá com o Exterminador do Futuro. Exterminador do Futuro, aquele filme, para o ouvinte aqui que é da nossa geração e o que já viu, aquele filme ele retrata o que nós estamos passando hoje. Sempre que nós conversamos sobre esse assunto, sempre nós achamos que é o futuro. Não tem nada de futuro, Sérgio. É hoje, já está acontecendo, nós já estamos vivenciando toda essa situação de substituição. Só que nós, profissionais do direito, e isso que traz um certo incômodo imenso na minha pessoa, nós não conseguimos resolver problemas advindos das relações na internet, problemas muito simples. E nós estamos avançando na inteligência artificial também, e nós não conseguimos resolver problemas básicos. Por quê? Porque é tudo novo. Eu vou dar um exemplo, rapidamente, em relação às fotos postadas, fotos íntimas que não são desejáveis para serem postadas na internet.
Se você chega no escritório de advocacia ou num profissional de direito, ele não consegue resolver essa situação. A pessoa tem a foto vazada na internet, vazada nas redes sociais, e o profissional de direito dificilmente tem uma solução para aquilo. Por quê? Consegue uma liminar para retirar o conteúdo, para retirar a foto, mas não consegue tirar dos smartphones, não consegue tirar do mundo virtual. Tatuagem Enfim, digital, né? exatamente, já está condenado, doutor Ulisses, para o resto da vida. Então, nós profissionais do direito, nós advogados, o senhor especialista, nós estamos hoje, eu pelo menos, né, eu posso falar por mim, nós estamos numa frustração enorme, porque pequenos problemas nós não conseguimos resolver. E outra coisa, os conceitos também. Os conceitos, privacidade, intimidade, o que hoje quase praticamente nós não temos privacidade e intimidade nas redes sociais. Na prática, nós não temos. Nós precisamos inventar conceitos, inventar novas ideias, novos conceitos mesmo para poder enfrentar. Mas me assusta e nós temos que fazer alguma coisa. E para o senhor, doutor Ulisses Machado, qual introdução podemos fazer para debater o uso da inteligência artificial? A gente pode abrir essa discussão dizendo uma coisa bastante simples, que é inteligência artificial nem é inteligência e nem é artificial. Inteligência artificial é um nome de marketing, é um nome cunhado para que os investimentos nesse processo tecnológico se mostrassem mais interessantes. Não é? E desde o problema da substituição do trabalho humano existe desde o início da Revolução Industrial. Na Inglaterra nós tivemos essa discussão com máquinas de tecer, né? O desemprego causado em fábricas de meias, né? Foi muito evidente, foi um case, inclusive, do início do capitalismo moderno, né? Então, a substituição humana é uma ameaça por máquinas, né? Criadas por humanos. É uma constante. E o que se mostrou no tempo é que essa mão de obra pode vir a ser substituída, né, por máquinas, e o emprego do trabalho humano e em outras searas é uma realidade, né? Acaba acontecendo e você vai, ao invés de ser frentista de posto de gasolina, numa futura substituição, porque nós ainda estamos lá no início da Revolução Industrial, estávamos falando aqui, né, em termos de atendimento em postos de gasolina, por exemplo, um trabalho como esse, num país cuja economia fosse maior, mais pujante, já teria sido substituído há muito tempo. Então a gente precisa de ver com temor, sim, porque olhar o futuro é planejar. Eu sou um homem de gestão de risco, eu penso sempre com planejamento. Sem planejamento não é razoável, não é? Com planejamento já é fácil dar errado, imagine sem planejamento. Então é importante olhar o futuro, mas sem pessimismo exagerado e sem otimismo exagerado também. É preciso modos em rebus aí. Professor Norberto Mazzai, o uso da inteligência artificial, o que ela pode provocar nas pessoas, além de um esfriamento entre as pessoas, as relações, o que o senhor pode indicar para o nosso ouvinte? Acho que, além de um possível esfriamento das relações humanas, eu penso que a inteligência artificial ela já está trazendo e poderá acelerar ainda mais a própria ideia de coisificação ou maquinazização humana. Explica isso pra gente. A coisificação humana onde eu sou um mero instrumento da própria máquina. A máquina me domina. Isso é um problema. E a maquinazização do ser humano é o ser humano se tornar máquina a partir disso. Porque as relações, hoje, se nós vermos, nós somos reféns da tecnologia, de uma inteligência artificial. Eu comentava aqui com o Dr. Ulisses antes aqui, tem um sociólogo alemão, Hartmut Rosa, que ele tem um livro muito interessante, Aceleração, onde ele retrata que a tecnologia ela veio para nos ajudar, para dar tempo para as nossas relações, por exemplo. Só que, ao passo que ela veio dar o tempo para as nossas relações, ela não cumpriu com a sua função. Ela veio tirar o tempo das nossas relações, porque nós nos envolvemos com tantas outras questões. E aí, como disse o nosso querido Dr. Paulo,
Aí as pessoas Doutor chegam, doutor Mário Paiva, chega no escritório pedindo uma solução e nós não conseguimos. Até mesmo porque nós somos reféns da própria tecnologia. E nós, então, nos coisificamos. E até que ponto isso pode, de fato, melhorar as relações humanas? Claro, evidente que hoje nós conversamos com pessoas do outro lado do mundo. Isso é um ganho significativo. No entanto, traz também consequências, pode trazer consequências danosas. E aí o direito, como é algo dentro de um processo civilizatório, ele deve acompanhar isso. Mas até que ponto o direito dar conta de acompanhar toda essa evolução tecnológica, como, por exemplo, da AI? Complicado, né, doutor Mário Paiva? Professor, não dá conta, não está dando conta de acompanhar nem de longe as transformações advindas do meio digital e da inteligência artificial. Só que, quando nós começamos, aqui eu, Sérgio, falando sobre esse assunto há anos atrás, nós tínhamos uma situação, doutor Ulisses, uma situação de PJE, de digitalização de documentos, situações simples, situações em que você, ao invés de utilizar um fax, você começa a utilizar um celular, um smartphone e tudo mais. Agora não, meus queridos, agora não. Agora a situação é muito diferente. Mas a questão do pensamento de que nós não podemos frear a tecnologia ainda chega mais desafiador ainda, porque como nós não vamos conseguir frear a tecnologia, nós vamos ter que nos adaptar à inteligência artificial. E a inteligência artificial é a substituição do homem pela máquina. Então, nós vamos ter aí, já temos, julgamentos sendo feitos por máquinas, julgamentos judiciais, petições formais de advogados sendo feitos por mecanismos digitais. Então, assim, nós já estamos na transformação e na transformação do homem pela máquina. Então, assim, ela vai começar e já está... vai começar não, já está decidindo por nós. Então, a situação é muito mais crítica, é muito, muito diferente do que eu venho experimentando, do que nós todos estamos experimentando há muitos anos. É muito diferente. Sim. A situação é estremecedora. Agora, a gente não vai poder impedir, então a gente tem que enfrentar de alguma forma. Eu li um artigo agora de manhã, eu estava lendo um trabalho em relação à herança digital. Ou seja, a pessoa que morreu já, a pessoa que morreu, você faz uma reprodução dela, né? E ela começa a falar morta. Já morta, ela começa a falar como se fosse uma pessoa viva. Uma propaganda de um veículo, né, recentemente, que a mãe e a filha participaram. Exatamente, que já tem alguma problemática em relação a isso. Como é que vai ficar? Quem vai ficar com os direitos autorais de uma herança digital? Ou seja, a pessoa que, se um robôzinho faz alguma, vamos dizer, comete algum crime, você vai penalizar quem? Se ele decide por você, como é que você vai pegar institutos jurídicos lá, o Pontes de Miranda e outros, como é que você vai adequar a essa situação se ele não tinha a mínima ideia do que ia acontecer? Então, isso me preocupa muito, nós estamos numa situação, Sérgio, nós estamos numa situação assim, antes, quando nós começamos os nossos estudos, eu e com certeza o doutor Ulisses, a gente começava pelos baluartes do direito, por grandes nomes do direito. Hoje a gente não pode usar eles. Como é que a gente vai usar intimidade e privacidade nesse campo? A gente é do tempo do Diário Oficial. O Diário Oficial ninguém lia. Quem é que lia o Diário Oficial? Quase ninguém. Eram advogados para ver os seus processos e tudo mais. Hoje o Diário Oficial está nos expondo integralmente durante todo o período da nossa existência nos sites. Então, até isso, proteção de dados judiciais. O governo agora, isso nós vamos falar, isso para terminar a minha fala, nós estamos falando de proteção de dados, aí eu já falo também há 20 anos atrás isso. Proteção de dados de pessoas que têm doenças que causam discriminação, como a AIDS, por exemplo. Isso eu tenho artigos já de 20 anos atrás. Saiu uma lei agora, finalmente, 20 anos depois, saiu uma lei em 2020, proibindo
que os nomes das pessoas com doenças que causam discriminação, como a AIDS e outras que ele elenca lá, que não podem ser citadas em decisões judiciais. Isso agora é lei, a partir de 2020 é lei. Mas isso eu já falo há 20 anos. Isso eu já falo há muitos anos. Então, a inteligência artificial é assustadora, porque ela toma a decisão. Quem você vai punir, professor Norberto? Quem você vai punir? O robô? Muito bem, deixa eu apresentar a nossa convidada que chega agora. Ela é mestranda em Psicologia Clínica e Cultural na UNB, estuda o trabalho feminino em TI. Doutora Lorena Braga, bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, muito obrigada. Obrigada, Sérgio. Obrigada a todos os colegas especialistas aqui também. E aos nossos ouvintes, né? E eu me sinto muito honrada de participar desse debate tão importante. Estou aqui com o doutor Mário Paiva, aqui o doutor Ulisses Machado e o professor e filósofo Norberto Mazai. E já começo perguntando para a senhora, inteligência artificial, sei que a senhora está fazendo um estudo justamente sobre o trabalho feminino em TI. E a inteligência artificial, onde entra nesse contexto? Entra nesse contexto porque, assim, as mulheres... A inteligência artificial, ela não é neutra, né? A inteligência artificial, ela busca dados na sociedade ou ela recebe dados de alguém que fez essa programação. E as duas fontes estão influenciadas pela cultura, influenciadas pela forma como a gente vive em sociedade. E qual é a sociedade que a gente tem? A gente tem uma sociedade em que o mundo do trabalho é desigual para homens e mulheres, né? A gente tem uma sociedade em que a gente precisa discutir sobre questões de equidade. É muito importante que quem esteja desenvolvendo a inteligência artificial também entenda sobre essas questões, né? Porque quando a gente trabalha no nosso corpo, um corpo de mulher, por exemplo, né? Um corpo que gera, um corpo que tem peculiaridades, né? Então, a inteligência artificial precisa abarcar essas peculiaridades em relação às pessoas, em relação à realidade na qual ela interfere, e as mulheres precisam estar participando desse universo para que o programa receba essas informações também. Nós nem sabemos, né, qual é o sexo do programador da inteligência artificial, por exemplo. Há o patriarcado também? Hoje a gente tem 20% dos profissionais de TI que são mulheres só, e quando a gente fala em desenvolvedores de sistema, esse número é menor ainda, né? Só para dar um exemplo, para quem está ouvindo, em 2019, 7 mulheres processaram uma grande Big Tech nos Estados Unidos porque foram demitidas por falta de produtividade. E aí, quando foi ver quem são essas mulheres, elas foram demitidas porque davam muitas pausas no serviço delas. E por que as pausas? Porque elas estavam gestantes, né? Eu já gerei 2 crianças. Mesmo no início da gestação, a gente, por conta de alterações de hormônios, tem vontade mesmo de ir ao banheiro o tempo todo. Só que, assim, não é por maldade, mas a pessoa que não conhece o que é viver num corpo de mulher, essas necessidades, né? Assim como os homens têm as suas necessidades, não pode ser que não passe pela cabeça dela que talvez aquele trabalhador, aquela trabalhadora, né, vai precisar ter na gestação, ela vai produzir menos. Por quê? Porque ela está produzindo um ser humano, né? Então, assim, o corpo biológico dela vai ter outras necessidades. Assim como em relação às mulheres, a inteligência artificial precisam ser inseridas informações para que sejam identificadas as peculiaridades de pessoas com deficiência, diminuídos os vieses relacionados a raças também, né? Para que os interesses que ela atende não sejam somente os interesses de mercado, né, de lucro, mas também os interesses de direito, de que as pessoas possam trabalhar e viver suas vidas dignamente. Doutor Ulisses, o senhor é especialista em privacidade, segurança de dados pessoais, e como o senhor vem avaliando o uso da inteligência artificial, ela pode afetar tudo isso? Perfeitamente, pode afetar tudo isso, assim como uma faca Tramontina também pode. Falei um nome de marca, né? Sim. Não devia. Uma faca de aço inox pode, e nós não pensamos em deixar de produzir facas porque as pessoas podem usá-las indevidamente. Esse é o ponto. Agora, há pouco, não sei se foi o professor Norberto ou o professor Paiva que falaram
da proibição em determinado local. Estamos falando aí fora do ar ainda sobre a Itália, junto com o nosso produtor. Exatamente. Né? É engraçado você pensar isso, né? Então, se aumentar muito a quantidade de homicídios por esfaqueamento, vamos parar de produzir facas também. Não é como queimar o sofá na velha piada. Né? Então, a gente precisa pensar, esse é um problema, isso que a professora acabou de enunciar, é um problema que existe desde 1949, no pós-guerra, quando o Alan Turing começou a formular as primeiras menções a um teste de Turing, né, um teste de verificação de inteligência artificial, e um estatístico que trabalhava com ele, que se chamava I.G. Good, pronunciou o seguinte: uma criação de uma ultra-inteligência, ele não falava em superinteligência, né, ele disse uma ultra-inteligência, que faça todos os trabalhos humanos e tantos outros, inclusive o de criar máquinas, representará no futuro a última invenção humana, porque a partir daí ela produzirá as próximas invenções, desde que consigamos nos aproveitar da docilidade que ela ofereça, no sentido de controlá-la. Né? Já vem aqui uma certa desconfiança que mais tarde, em um artigo, ele explicitou. E o seu xará, Norbert Wiener, também, né, um dos pais da informática, né, também enunciava a sua preocupação com relação a isso. Uma preocupação primária é o bias, né? Uma preocupação primária é quem programa, quem vigia o vigilante. Né? A máquina deve, no futuro, essa superinteligência, deve pensar com valores humanos. É verdade? Valores humanos ou valores de que humanos? Quem calibra, né? Quem calibra, não é? Ele é um macho caucasiano cristão, não é? Ou ele é uma pessoa que representa minorias e que pode oferecer... E mesmo esses, não é? Por representar minorias, não significa que ele também não produzirá os próprios vieses, né? Os próprios bias, fazendo com que haja uma distorção na economia geral, né, do planeta. Nós dizíamos que o aceleracionismo, né, que é uma tendência, vários escritores falam nisso, inclusive de forma pessimista e de forma otimista, alguns dizendo é melhor acelerar mesmo para ir até o fim, né, um niilismo, né, um último niilismo, um niilismo mais recente, que é o niilismo do chamado iluminismo das trevas, né, cujo maior representante é o Modbug. E ele diz assim, não, vamos deixar isso tudo até o fim, porque a gente zera e começa novamente. Né? Então, há de tudo nesse cardápio. Né? Há quem diga que é tudo péssimo, mas a preocupação primária é o bias. A secundária são as consequências desse bias. E a terciária é exatamente a hipótese Skynet. A máquina mandando e dominando e destruindo tudo. Não é? E depois, quem vai dar manutenção na máquina? Quando isso acontecer, nós vamos ver que foi mesmo um homem que programou aquilo tudo, porque no final das contas ele não pensou na consequência última. Né? Eu não acredito nisso. E voltando na questão de proteção de dados, então, como o senhor avalia o uso da inteligência artificial e a segurança desses dados pessoais? Avalio de forma muito preocupada. Eu tenho trabalhado agora recentemente no desenvolvimento de um conceito muito importante que ressurge agora, que é o conceito de autodeterminação informativa. Autodeterminação informativa não é apenas o direito de saber como as suas informações, doutor Paiva, como a sua privacidade vai ser preservada, como as suas informações vão ser utilizadas. É mais do que isso até, vai além de privacidade. É um dos fundamentos da privacidade, pela Lei 13.709, está lá a autodeterminação informativa, né, como um dos incisos que fundamentam a privacidade e a proteção de dados, mas é também algo que vai além disso. Autodeterminação informativa significa também o direito de eu não ter esses dados utilizados, um direito negativo em face do poder público, do poder bélico, do poder dominante de mercado, de se utilizar desses dados para algo ruim, mas também de não excluir
essa pessoa, o direito de não ser excluído também, e o direito de não ser incluído em listas aleatórias. Um dos problemas que nós discutimos aqui é como é que a máquina que decide matar, isso não é uma coisa do futuro, tá ok? Nós já temos drones hoje que funcionam de forma autônoma com inteligência artificial e que mata ali num determinado paiol de terroristas, né? Terrorista é sempre o outro, né? Terrorista não é quem mata criancinha ou quem explode uma bomba numa cidade. Terrorista é o outro, né? É aquele que é o seu alvo. E essa máquina hoje escolhe ali a quantidade de pessoas que vai ser destruída, avalia, né, por conta própria. Qual é a carga ética de uma decisão dessa, né? Quem programou uma possibilidade dessa, né? E quando o professor Paiva indaga como é que nós vamos responsabilizar essa máquina autônoma que tirou vidas, né, aleatoriamente, segundo o seu próprio critério, como é que nós vamos responsabilizar criminalmente isso? Da mesma forma que fazemos hoje. Quem causou isso, né? Agora, não podemos prender o dono da faca Tramontina, né? Porque vai além da cadeia causal, né? É preciso avaliar corretamente quem é o programador disso, onde foi frustrada a carga ética de proteção à dignidade humana. Professor Norberto Mazzaia, ética, riscos éticos associados a esse desenvolvimento da inteligência artificial. O que o senhor pode falar para nós sobre o caminho que estamos seguindo com o uso dessa inteligência? A ética para onde vai? A ética para onde vai é algo muito preocupante. A ética, acho que ela não vai para lugar nenhum, ela deve estar onde deveria estar, deve estar. A ética acompanha o ser humano desde os primórdios da humanidade. E as pessoas às vezes dizem que há uma crise ética em todos os meios. Eu diria que não há uma crise ética. Há, de fato, algo que vem transitando e querendo seduzir a ética e não tirá-la, de fato. A ética está presente, só que ela não é desenvolvida, não é trabalhada. Não há uma consciência ética, aliás. Por que não há uma consciência ética? Porque o que vale hoje é o mercado. E o mercado, às vezes, ele deixa de lado um pouco a ética. Não sei se estou sendo antiético ao falar isso, né? Mas o mercado, às vezes, ele não pensa muito eticamente, nem naqueles que vão usar o produto. O mercado, ele pensa no ganho. E o velho Karl Marx, né, já dizia que o grande câncer da humanidade, das relações humanas, é o capital. Agora, o capital ele pode estar vindo somar com a tecnologia, somar com a ética. Mas o problema é a consciência. E como nós trabalhamos a consciência? Essa é uma questão. De que forma? Quando? Na escola, na universidade, em casa? Deveria ter uma ética do mercado, a ética profissional nós sabemos que temos, mas é vivida? A ética às vezes não é vivida. E por que ela não é vivida? Porque ela não é tida, desde um ponto de vista filosófico, como uma reflexão. A reflexão da conduta humana. Eu deixo de refletir sobre a minha conduta. E aí eu só ajo. Ajo em detrimento do quê? Do comércio, do ganho, ou simplesmente de estar sempre na vanguarda do mercado. Mas eu não tenho uma preocupação com os meus atos e com as consequências, presentes e futuras. Doutor Mário Paiva, vamos sempre aqui pensando, refletindo, mas a inteligência artificial não é de todo o mal, né? Temos aqui casos na medicina que está usando, né, a inteligência artificial para a cura das doenças. Explica um pouquinho para a gente sobre o lado bom da IA. Eu sou um entusiasta da tecnologia. Eu acho que, como advogado, eu ter que me dirigir, sair do meu escritório para juntar uma petição física de subestabelecimento, de troca de advogado, ou uma petição simplória, eu tenho que sair com o meu carro, me dirigir ao tribunal, tentar estacionar, tentar exposto a riscos, segurança pública, horário do protocolo e tudo mais, isso acabou, né? Acabou. Você tem o processo digital eletrônico, PJE, e você pode peticionar até meia-noite, dependendo do prazo. No final do prazo, ou até meia-noite. Então, tudo isso é maravilhoso. Mas o problema, o desafio é que as coisas demoram muito a acontecer. Parece que há uma letargia nas pessoas, eu não entendo. Inclusive nós juristas, eu acho que é uma letargia
energia. O doutor Ulisses falou uma situação que ele sabe que não é novidade, claro, o senhor sabe que não é novidade. Autodeterminação informativa, anonimatização de dados, isso é uma teoria alemã de 30 anos atrás. E o pessoal está falando isso agora. Pelo amor de Deus. Autodeterminação informativa, a pessoa tem que ter, sim, consciência, e ela deve ter o direito de quais dados ela quer que sejam dispostos nas redes. Claro que sim. Eu tenho uma ação no STF em que um cliente meu, fantástica essa ação, ainda vai ser julgada, tem muitos anos também, ele diz assim, eu não quero participar de nada disso. Pronto. Não quero. Não quero ver meu nome no Google, eu não quero ver meu nome em lugar nenhum, nem bem, nem ruim. Porque a utilização, a ideia é a seguinte, não, eu não vou poder fazer a seleção do conteúdo, não, mas eu quero que tire todo. Todo o conteúdo, bom e ruim. Eu não quero participar da internet. Pronto, não quero participar, não quero ver meu nome em lugar nenhum. Acabou-se. E essa é uma discussão que já virou tema e está no STF. É muito bom, mas a inteligência artificial é muito complicada. Você vê, por exemplo, no passado, listas negras, por exemplo, empresas que não queriam contratar pessoas que já tinham ajuizado reclamações trabalhistas na Justiça do Trabalho. Isso era muito comum, principalmente na minha cidade. Listas negras. A pessoa era discriminada, não conseguia acesso ao trabalho, porque já tinha ajuizado uma reclamação contra uma empresa daquele determinado setor de transportes, por exemplo. Aí, a gente já sabendo disso, os tribunais colocam o nome do reclamante no site do tribunal. Aí eu vou lá, fulano de tal, já ajuizou, eu não vou contratar esse fulano. Então parece que a gente está numa letargia que a gente não entende que o impacto é enorme. Os benefícios são fantásticos, mas o impacto a gente precisa, tipo uma força-tarefa, de gente de alta cúpula, de inteligência para essas questões de extraterritorialidade, questões de proteção de dados. As pessoas, desculpa, talvez até a grosseria, talvez, mas o pessoal está brincando com proteção de dados, brincando. Nós estamos ainda com brincadeira. Proteção de dados é seríssimo. Pessoas se matam por vídeos vazados na internet, por programas, as pessoas se matam quanto a isso. Olha, eu estava conversando com um jurista em relação a dados em crimes. Ele tem uma teoria fantástica, né? Aparentemente nova, que ele diz assim, quando você invade um sistema telemático de um acusado, de uma pessoa que está sendo investigada, você invade a vida toda dela. Então é a amante que aparece, é dinheiro, é coisas que não tem nenhuma relação. É o dia a dia com a vida, com as famílias, com isso. E ninguém separa o joio do trigo. Então, assim... Não no nosso caso, claro. Sim. No caso da amante. Mas é para ilustrar. Então, assim, claro, benefício de toda a ordem. Eu adoro o PJE. Eu acho que a tecnologia é fantástica. Nossa, smartwatch, como foi falado. Hoje, por exemplo, eu só ando com o meu celular. Eu não tenho mais papel de nada, nem arquivo, nem aquelas bibliotecas bonitas dos escritórios, né, que tinha aqueles... Apareceram muita, né? Apareceram muito agora com as videoconferências, né? Cenários, os né? cenários. Mas aquilo dali só dá alergia hoje. Agora a tecnologia. Então, enfim. E eu fiquei muito assustado, inclusive, a senhora tem razão, professor. Realmente é muito... Aí é uma situação ainda mais intrigante que a professora trouxe aqui hoje. Quer dizer, quem vai pensar por trás da máquina pode ser uma pessoa com vários problemas de toda a ordem, problemas psicológicos e tudo mais. E aí, como o advogado, o doutor Ulisses já acabou de falar, imagine-se, ele vai matar as pessoas, vai trazer... Que já acontece. Esse que é o problema também. Já acontece. A gente está falando que futuro? Não tem futuro. É hoje. Já estão matando gente nas guerras com base em inteligência artificial. Já estão matando inocentes. Civis, né? Então... Vamos lá, doutora Lorena Braga. O que a senhora pode trazer para nós também desse trabalho todo, da interferência disso? Vamos focar no trabalho feminino ou, de uma forma geral, a senhora também quer tratar do assunto? A gente está falando aqui de proteção de dados, né? E eu fiquei pensando acerca dos benefícios. Eu tinha perguntado para o doutor Paiva aqui sobre os benefícios da inteligência artificial e me veio muito claramente a ideia da proteção das mulheres na internet, né? Porque a gente sabe que existe todo tipo de violência contra a mulher, por meio de liberação de vídeos ou por meio de ofensas mesmo, quando alguém coloca uma opinião ali na internet, vem
uma enxurrada, porque a pessoa atrás do computador, ela está super corajosa, né? Coloca um monte de opiniões das mais violentas verbalmente. E a inteligência artificial tem uma capacidade muito avançada de identificar esses termos, não só as palavras, porque às vezes alguém quer colocar um palavrão lá na internet, aí coloca um asterisco no meio da palavra, coloca o número 4 no lugar da letra A, né? Sim. Mas a inteligência artificial, ela pode alcançar, dar um salto assim, para identificar essas palavras e ajudar a reprimir esse tipo de crime, né? Esse tipo de quando é crime ou ofensas mesmo que não sejam crimes. Sem esquecer os deepfakes, né? Os vídeos falsos, montagens. Exatamente, sem esquecer essas questões aí. Outra questão importante que a gente precisa pensar é assim, a respeito dos direitos trabalhistas, né? O que eu penso é assim, a inteligência artificial, ela não vem ela não é uma ferramenta neutra. Então, da mesma forma como com a Revolução Industrial, com as mudanças nos maquinários das fábricas naquela época, antigamente as pessoas sofriam ferimentos nos seus corpos, né? Assim, tinham mutilações e tudo mais com a chegada da máquina, né? Foi necessário haver uma série de lutas sociais para que os direitos trabalhistas fossem garantidos. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia e com a forma como o mercado funciona, o trabalhador ele se sente responsável pelo seu trabalho. O que eu quero dizer com isso? É a coisa de vestir a camisa da empresa, né? A coisa de ser... É a tecnologia que entra na psique da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com Uber, né? Ele mesmo vai interagir com aquela plataforma e vai determinar quanto tempo que ele vai trabalhar, quantas corridas ele vai fazer, se ele vai tirar folga, se ele não vai tirar folga. Diferente de 30 anos atrás, quando era o chefe que determinava isso para ele. Então, na medida que essa interação com a inteligência artificial no mundo do trabalho promove ou facilita com que o trabalhador se sinta responsável, se sinta uma autogestão, né, do trabalho, ele se sinta seu próprio chefe, isso faz com que ele trabalhe muito mais, com que ele se esgote muito mais. Então, o que a gente precisa pensar na interação da inteligência artificial com o trabalhador? Da mesma forma que houveram lutas, a gente precisa se organizar e pensar na garantia de direitos relacionadas à inteligência artificial, relacionadas à forma como ela interfere psicologicamente no trabalhador, né? Na forma como ela interage, como ela muda a nossa forma de pensar. Doutor Ulisses, temos aí esses avanços, a inteligência artificial crescendo, mas temos aí desafios também legais e até regulatórios relacionados à IA. É possível fazer essa regulamentação aqui no Brasil, sendo que tudo vai pela internet, pela rede mundial de computadores, até pela Deep Web? É muito difícil. Eu vou dar aqui um pequeno apanhado para dar a dimensão dessa dificuldade. Eu gostaria de voltar para isso na questão da autodeterminação informativa, né? E no cliente do Dr. Paiva, que quer a exclusão total da internet. É possível nós pensarmos isso? É possível pensarmos uma coisa dessa? Veja a dificuldade, veja como a autodeterminação informativa é um passo delicado, né? O Supremo Tribunal Federal acabou de decidir recentemente, no caso Aida Cury, que a família de Aida Cury não tem direito a fustigar um veículo de comunicação por utilizar o caso Aida Cury, né? Um caso de crime, de homicídio acontecido no passado. Eu era criança ainda e a família quis fazer prevalecer, em nome da sua dignidade, do seu conforto espiritual, inclusive, o direito ao esquecimento. E o Supremo acabou que também é um direito
fundado em doutrina alemã, né, de primeira ordem, contemporânea à autodeterminação informativa. Né? Não, o Supremo disse, não, o direito ao esquecimento não se aplica, não encontra guarida no nosso ordenamento jurídico. Né? Isso foi um balde d'água na comunidade de privacidade e proteção de dados. Okay? Esse balde de água fria pôs por terra inúmeras construções feitas no passado, doutrinariamente, inclusive por ministros do Supremo. A autodeterminação informativa está presente nas penas, na proibição de penas perpétuas, por exemplo, está presente nos institutos da prescrição e da decadência e inúmeros outros institutos caros ao direito. Não é? No entanto, nós acabamos aqui. Esse é o quadro onde nós estamos. É possível eu dizer, não, eu quero estar totalmente excluído, mas e a proteção ao crédito? E os serviços de proteção ao crédito? Será que eu tenho direito de ver o meu nome excluído, não é, da comunicação, né, ao mercado a respeito da minha inadimplência? Será que quando isso começa a atingir direitos de terceiros, eu vou encontrar guarida no ordenamento jurídico? Como eu regro a inteligência artificial por outro lado também? O Nick Bostrom disse, é uma vergonha que durante tanto tempo em matéria de regramento da inteligência artificial, nós tenhamos ficado com as 3 leis de Asimov, as 3 leis da robótica. Enunciadas são 3 leis. As 3 leis da robótica são: um robô nunca pode fazer mal a um ser humano, um robô deve sempre buscar o bem desde que isso não interfira na primeira, enfim, o robô deve sempre procurar a sua evolução desde que isso não interfira na segunda e na primeira. É uma construção assim bastante simples que, segundo o Bostrom, o Asimov enunciou dessa forma justamente para poder criticar nos seus romances, né, trazer situações acaloradas. Mas essas 3 leis da robótica, esse jogo, esse fechamento trinário, né, ternário, durante muito tempo foi o que se discutiu. Né? Agora, mais recentemente, as pessoas têm discutido a normatividade direta e indireta, enfim, determinados mecanismos que possam barrar, mas é tão difícil, não é? Veja, é tão difícil fazer leis. Veja as imperfeições da lei de proteção de dados, a que o Dr. Paiva se referiu, não é? Tramitou tantos anos no Congresso, né? Eu participei de vários desses debates e tudo. No final, o que temos é isso. Está até muito bom perto do que poderia ser, mas está longe de... Né? Não, foi bem atrasada, né? Chegou finalmente em 2018, entrou em vigor em 2020 e tal. Na Argentina, a lei de proteção de dados argentina é de 20 anos, 22 anos agora. Né? E a Uruguai é de uns 14 anos. E não são leis pífias, não, são regras reconhecidas, por exemplo, pela comunidade europeia, pelo CNIL francês, como avançadas. Né? Avançadas, não tão boas quanto o direito europeu, quanto o GDPR e tal, na visão deles, claro, sempre na visão europeia, mas são consideradas 2 leis de boa categoria. Né? E só agora nós fizemos a nossa. É um país com a nossa economia, muito superior à da Argentina, ainda mais agora. Então, é muito difícil regrar sobre isso. É muito difícil porque nós estaremos construindo regras futuras em termos de inteligência artificial para preservar o homem, mas sempre precisa ter a pergunta mais importante por detrás. Preservar qual homem? Né? Preservar o homem branco caucasiano, cristão? Preservar as comunidades indígenas que estão aqui sendo vilipendiadas a esmo, né, o tempo todo? O que é que nós vamos fazer? Qual é a ética que vai reger esse regramento, já que é uma coisa tão universal e vai atingir tanta gente? Ninguém tem uma resposta para isso, né? Ainda. O senhor tem, doutor Norberto Mazai, uma resposta para isso? Para esse resposta. Controle? Como é que podemos controlar a inteligência artificial? O senhor acredita que ela pode contribuir e pode trazer mais desigualdade social? Ela já traz desigualdade social. Quem tem acesso à inteligência artificial?
E a que custo, como a professora colocava depois, a que custo eu vou ter acesso a essa inteligência artificial? Eu lia hoje pela manhã, salvo engano, que um casal na Índia vendeu o seu filho para comprar o iPhone 14. E aí? Como é que a gente faz? Eu acho que não existe resposta, devem existir muito mais perguntas. E como diz um grande filósofo, Voltaire, o verdadeiro filósofo, o verdadeiro pensador, não é aquele que dá respostas, é aquele que faz perguntas. E é chegada a hora e continuadamente fazermos perguntas. E a grande pergunta, como o professor Ulisses já colocava aqui, a grande pergunta é: que homem é este? E mais do que homem é este? Quem está por detrás deste homem? E nós estamos caminhando para o declínio da humanidade? Ou não? Aí sou pessimista ou sou otimista? Acho que nem é o caso de ser pessimista ou otimista, mas sim o caso de ser crítico reflexivo sobre essas demandas. E até que ponto elas estão contribuindo ou não para o avanço da humanidade. Contribuindo estão, mas também a que preço? Um trabalhador agora com a pandemia teve muitos avanços com a tecnologia, ficar em casa, tudo mais, mas por detrás disso teve outras consequências. A qualquer momento era chamado, tinha que dominar 3, 4 plataformas. Eu, por exemplo, enquanto professor, com a pandemia, como eu dou aula em várias universidades, cada uma utiliza-se de uma plataforma. Eu, então, até o presente momento, era um analfabeto frente a tantas plataformas. E como que eu tenho que me virar? A pessoa adoece. Adoece. O aluno adoece. Há preparação? Não há preparação. Aí, quem está por detrás dessas grandes plataformas? A que custo? E os dados aí dessas plataformas? Eu produzo, mas quem fica com essa produção? Eu tenho acesso, eu sou dono dessa produção ou não? Então, acho que são muito mais perguntas do que respostas. E entre essas perguntas, já que estamos quase no final da nossa entrevista, o tempo está passando rapidinho. Doutor Mário Paiva, o que você orienta, então, as pessoas que pensam, já estão fazendo uso dessa inteligência artificial? Quais cuidados essas pessoas devem ter? Eu vou repassar também essa pergunta para todos. Perfeito. Quem procura um advogado procura a solução, procura o resultado. E aqui eu vi, e foi reforçado agora pelo professor Norberto, a questão de mais perguntas do que respostas. Então, a advocacia ela está numa dificuldade muito grande, porque a pessoa só me procura para resolver os problemas dela. Mas se eu não posso resolver, como é que vai fazer? Entendeu? Então, assim, nós precisamos, como a professora falou, o Uber, os aplicativos de mobilidade, por exemplo, nós já discutimos aqui com você, Sérgio, essa situação. Nós estamos num outro quadro. As pessoas precisam entender que a gente está em outro quadro. Os aplicativos de mobilidade, por exemplo, deve ser um novo conceito de relação de trabalho. Você aplicar a CLT de 43, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas você não pode, o ouvinte não pode, e quem já não entrou no aplicativo de mobilidade e viu a dificuldade e o trabalho parecido com antes da Revolução Industrial e da Francesa. O cara trabalhando 14, 15 horas, sem proteção social, sem INSS, sem férias, sem nada. Que história é essa? Ninguém faz nada. Vamos adequar. Vamos ficar brigando se é relação de trabalho, se não é. Não. Nós temos que inventar. Nós temos que ser inteligentes e inventar perspectivas para que esses trabalhadores tenham dignidade no seu trabalho. E o pessoal fica, bate e volta em conceitos antigos, retrógrados, que não vão ajudar, que não vão servir. Então, enfim, a gente precisa acordar, gente. A gente precisa criar ideias, precisa se adequar a essa situação. A gente não pode continuar vivendo do passado e tentando os velhos mecanismos para resolver o passado. A mesma coisa com a proteção de dados. Tem clientes meus que não conseguiram mais emprego e foram para a Inglaterra, porque o próprio site dos tribunais, trazem toda a discriminação. Ou seja, antes, como eu digo, quem lia o jornal
Diário Oficial. Hoje não, hoje você vai no site do tribunal, o cara não pagou, a pessoa lá está respondendo por estelionato, por cheque sem fundo, ele não tem uma ação de despejo, ele não consegue alugar casa porque ele tem uma ação de despejo, e a pessoa vai lá no tribunal, vários corretores fazem isso, vão nos sites dos tribunais, verificam que a pessoa tem uma ação de despejo em curso e não locam aquele imóvel. Então, assim, a gente precisa parar de ser retrógrado, parar de pensamentos antigos e precisa resolver. Precisa tomar um rumo de forma séria e resolver estes problemas. E é isso que a gente tem que reinventar essa situação, porque ela não vai parar, assim como a gente viu. Doutora Lorena Braga, e o que a senhora pode orientar as pessoas que fazem o uso da inteligência artificial? Não é de todo mal, não é de todo bem. O que podemos ter de reflexão e orientação para o uso dela? Eu concordo com o Dr. Paiva, acredito que a gente precisa se apropriar da inteligência artificial. A gente precisa entender que esse não é... Eu sei que é um tema muito caro para a ciência da computação, mas ele precisa ser um tema caro para todos nós. Eu sou assistente social, faço mestrado em psicologia, mas sou assistente social. Eu atendo pessoas que não têm muito acesso a essa tecnologia e que acreditam que isso não é para elas. Mas a gente precisa dizer para todas as pessoas que essa é uma tecnologia que é para todas as pessoas. Então, assim, é você pegar e falar para sua filha pequena, menininha, que ela pode ser uma programadora, que ela pode utilizar essa tecnologia, sabe? Aqui destacando a falta de incentivo culturalmente, né, que as mulheres recebem para se envolver com áreas de STEM, né? Ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Então, o principal que eu acredito é que a gente precisa se apropriar, procurar saber, se envolver. A gente tem que discutir nas universidades, aqui nessa excelente iniciativa da rádio, e também nas praças, nos botecos, em todos os lugares acerca da inteligência artificial, para que se torne um tema de todos e do dia a dia. E para o senhor, professor Dr. Ulisses Machado, o que devemos fazer, qual a orientação que o senhor dá sobre o uso da inteligência? Eu acho que nós devemos orientar nossos filhos, principalmente, no seguinte sentido: use, mas use direito. E como é isso? Usar direito como? Não é? Eu tinha um velho professor de direito penal que dizia assim: olha, até um cachorro, quando sobe no sofá, nós estávamos discutindo culpabilidade, né? Até um cachorro, quando sobe no sofá e faz xixi na almofada, sabe que está fazendo uma coisa errada, né? Você vê pela linguagem corporal. Ele olha de lado, baixa as orelhas, né? E quando ele dizia isso, eu estava vendo a imagem, né, desse cachorrinho subindo no sofá e fazendo xixi na almofada. Ele sabe o que está fazendo, sabe que é errado, né? E nós não temos dificuldade com isso também. Então use, mas use sabendo, né? E use usando um duplo epíteto filosófico do Templo de Delfos, e segundo me informaram também na academia de Aristóteles, não na de Platão, mas de Aristóteles, conheça-te a ti mesmo, de um lado, e tudo com moderação, né? Inclusive o conheça-te a ti mesmo, né? Não se conheça tanto que isso possa ser nocivo a você mesmo, né? Então é uma fórmula mágica eficiente, né, para coisas como essa, fundamentais, essas coisas que colocam em drama a existência humana. Utilizar inteligência artificial. Saiba que quando você estiver fazendo alguma coisa errada, você vai saber que está fazendo alguma coisa errada. E quando você estiver fazendo alguma coisa que vai te expor, busque orientação. Busque orientação de profissionais, porque é muito comum essa ingenuidade no uso de tecnologia, né? As pessoas vão lá e se expõem mesmo, né? Privacidade. Dados sensíveis, né? O maior inimigo do advogado que milita na área de direito e tecnologia da informação não é o hacker. O maior inimigo é interno, é fogo amigo, né? O seu próprio cliente que se expõe desavisadamente, né? Não conhece, não sabe medir as consequências daquilo que vai fazer e vai publicar. É uma coisa muito sensual. Essa tela, alguém disse aqui nesse debate, essa tela faz todo mundo ficar corajoso. Foi a senhora, né? Faz todo mundo ficar corajoso. As pessoas ficam valentes, né? Xingam, agridem,
Né? Por quê? Porque essa tela é sensual, ela é mágica, ela transtorna o próprio juízo, né, de quem está utilizando. Então, tudo com moderação. O senhor já está até filosofando bem, né, doutor Norberto Mazzaio? Eu sou um muito, é um filósofo nato. E dentro desse quesito das orientações, fora do ar falávamos sobre os trabalhos acadêmicos, né? Tem uma professora, a doutora Hanna Gomes, falou que pegou um trabalho acadêmico entregue a ela e no final do trabalho estava aquela observação que o próprio ChatGPT faz, que esse estudo precisa de melhores aperfeiçoamentos, alguma coisa assim. E a pessoa copiou e colou. E o senhor também está falando aí que vários trabalhos sendo cancelados, né? Vários trabalhos dentro da universidade sendo cancelados devido ao GPT. Eu penso que o GPT é extraordinário enquanto uma ferramenta para informação, e a informação é diferente da formação. Tá? E aqui, finalizando essa questão, para não anular as inteligências, eu penso que o velho e bom Sócrates teria um espaço muito considerado aqui para a inteligência artificial. Uma vida não refletida não merece ser vivida. Que nós possamos refletir acerca da inteligência artificial como um ganho extremado para a humanidade, mas ao mesmo tempo que a gente não banalize a inteligência artificial. É preciso desbanalizar o banal para não sermos também banalizados e coisificados. Muito bem. Posso falar uma coisa, só para complementar rapidamente? Meus alunos sabem disso, né? Antes, no Google, independentemente de inteligência artificial, quando eu via que um aluno, de repente, começava a escrever bem no meio do trabalho, eu pegava aquele texto e colocava no próprio Google e achava. Então, eu não dava nem a nota, eu só punha a URL de onde ele copiou aquilo. Porque é evidente, né? É evidente. Quando uma coisa não é sua, ela se expõe, né, escandalosamente. Muito bem, queremos agradecer aos nossos convidados rapidamente para as suas considerações finais. Agradeço sobre esse debate muito interessante a respeito do uso da inteligência artificial. Doutor Mário Paiva, advogado especialista em direito digital, obrigado por estar conosco. Eu que agradeço sempre a oportunidade, o debate foi riquíssimo e eu espero que a palavra de ordem seja prevenção. Agradeço também a assistente social, mestrando em Psicologia Clínica e Cultura na UNB, estudo o trabalho feminino em TI. Doutora Lorena Braga, obrigado por estar conosco, suas considerações. Eu que agradeço a oportunidade de participar desse debate tão rico e conseguir falar um pouco, né, sobre o trabalho feminino em TI, a importância das mulheres se envolverem com a inteligência artificial. E futuramente vamos ter essa pauta aqui para a gente tratar de novo. Já fique convidada. Obrigada. Agradeço também ao advogado, professor especialista em Direito na Tecnologia da Informação, Segurança da Informação e Privacidade, professor Ulisses Machado. Obrigado por estar conosco. Muito obrigado, um prazer enorme estar aqui. Professora Lorena, doutor Paiva, professor Norberto, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Espero que tenhamos outra oportunidade de seguir o debate. Com certeza. A pauta IA não vai sair tão cedo da nossa mira. Professor, filósofo Norberto Mazzaio, obrigado por atender o nosso convite e ainda bem que deu certo para conseguir uma agenda com o senhor aqui na Rádio Justiça. Eu que agradeço sempre ao Sérgio, à Rádio Justiça, pelo convite, por esses temas tão importantes para a sociedade e essa manhã de aprendizado aqui com o doutor Paiva, a doutora Lorena, doutor Ulisses, sempre com o Sérgio, e dizer que nós, aqui nessa mesa, com certeza a gente não buscou ensinar a ninguém, mas provocar. E quando provocados, a gente vai a lugares inimagináveis. Mais uma vez, obrigado aos nossos convidados, obrigado também a você que nos acompanha pelo YouTube da Rádio Justiça. O Revista Justiça de hoje vai ficando por aqui. A apresentação e edição minha, Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical de Josimar Fernandes, coordenação de jornalismo Bárbara Michelini. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Está chegando aí Felipe Seabra com o Capital do Rock, especial Cinnamon O'Connor. Um bom fim de semana e até segunda-feira.